Olá, tudo bem com você? Muito bom. Nesse vídeo de hoje eu quero falar mais sobre o processo de criação, de construção mental, entendendo como é que funciona o cérebro, como é que funciona o seu cérebro, como é que você pode gerar melhores resultados na sua forma de pensar, de uma forma prática, de uma forma simples. Como que eu aprendi isso muito cedo na minha vida, no primeiro curso que eu fiz de treinamento, no tempo que eu era estudante ainda, né? E que me ajudou durante a minha vida profissional, pessoal, em todos os aspectos, a superar dificuldades aplicando essas técnicas e aplico até hoje. Claro que depois disso eu aprofundei com várias outras formações, com a programação neurolinguística, com várias formações de coaching, com entendimento da neurociência e estudos da física quântica dentro desse movimento mais popular hoje. Mas quando eu comecei não tinha nada disso. E eu acho fundamental porque isso funcionou, funciona e está presente em todas os estudos que você for procurar. No trabalho do maior coaching do mundo, por exemplo, do Tony Robbins, tá? Ele tem lá, claro, fundamentos da programação neurolinguística e os pais da programação neurolinguística também trazem ensinamentos de como é que funciona o cérebro. Mas o seu José Silva, que eu explico numa playlist que eu tenho no primeiro vídeo, foi uma pessoa extremamente simples, sem estudo, que tinha uma dificuldade de ensinar aos seus filhos como eles aprenderem. Na década de 40, em 1944, praticamente que ele começou isso. E depois ele ficou conhecido no mundo todo, em mais de 100 países, milhões de pessoas usaram a técnica. Então, isso é importante saber, tá? Porque é nesse vídeo que eu vou deixar isso mais claro, tá bom? Então, feita essa introdução um pouco longa, eu sou Carlos Sampaio, para quem não me conhece ainda, eu sou Master Coach, eu tenho formação então em finanças, sou educador, consultor financeiro e, enfim, tá? Para quem não me conhece. No mais, eu te convido para te inscrever no canal agora, dê o seu like, comente, compartilhe e conheça também mais no Instagram e na minha página, o blog Sampaio Sucesso Financeiro. Tá certo? Muito bem. Então, o importante hoje aqui é saber como é que funciona o seu cérebro, como é que você usa o seu cérebro. Se você não sabe, é importante isso que eu vou falar aqui para tirar mais proveito. No final, eu vou deixar uma técnica especial para você usar hoje à noite ainda, para você resolver algum problema que você esteja aí procurando solução ou que esteja lhe atormentando dentro de qualquer área da sua vida. Claro que eu sempre tenho um viés de finanças, tá? Pode ser finanças, pode ser outra coisa. Então, essa é uma técnica. Aliás, se você gostou do tema de hoje, se você aprecia esses fundamentos, se você conhece a minha playlist, então você aproveita e conheça também meu curso de finanças, que tem uma parte que explica como é que você faz o seu planejamento de definição de objetivos, tá bem? Só para fazer uma emenda aqui. Mas vamos lá, como é que funciona o seu cérebro então? Basicamente você está sentado aí, ou está de pé, enfim, você está olhando, você está me vendo, tá? Pense o seguinte, o seu cérebro, como se estivesse didaticamente, ou seja, só para entender, porque não é assim que funciona. O cérebro é uma coisa só, tudo é um processo mental, é um negócio muito mais complexo do que isso. Mas isso é fundamental para você mudar o comportamento, isso que interessa. Então, assim, imagine assim, seu lado esquerdo aqui, divide a cabeça aqui, lado esquerdo e lado direito, tá? O lado esquerdo é que acontece a sua forma de pensar, o processo que é o lógico, o racional, o objetivo. Então, esse é o processo em que 90% das pessoas estão, na verdade, praticando nesse momento, estão trabalhando. Eu estou aqui, estou falando com você, eu estou nesse processo, eu estou raciocinando, eu estou, na verdade, seguindo uma linha lógica e você também está usando aquilo que na parte, em termos de funcionamento mais técnico, nosso cérebro, nosso coração são órgãos elétricos, ou seja, eles vibram, eles têm, na verdade, uma frequência em termos de oscilação que se chama de Hertz, no caso do entendimento elétrico, tá? Então, quantos Hertz? Então, ondas betas estão sendo movimentadas. Ondas betas, então assim, essa frequência é uma onda, tá? Faz um movimento maior, como eu estou mostrando o dedo aqui, tá? Esse movimento então ele tem de 14 a 20 Hz, ou seja, 14 a 15 ciclos.
Então essa é a vibração quando estamos aqui pensando, resolvendo problemas e não sei o que, aquela correria. Então você está atuando em beta. Bom, ok, então isso é importante. Mas nós temos aqui, na outra parte do cérebro, que é um outro jeito de funcionar. E as ondas aqui, elas são em alfa. Se você está em beta, você não está, na verdade, você está numa outra, tá? E nessa parte direita do cérebro é a parte holística, é a parte da imaginação, é a parte aquele do sonhar, da construção, da intuição, é aquilo que você então tem aquele insight, aquela luz. Então aqui é a parte da criação. Essa parte, aí que está o grande segredo da riqueza, de sucesso, de resolver problemas, de ter ideias novas, é não esquecer, como de modo geral somos forçados a esquecer a partir dos 7 anos, quando começamos a desenvolver então o processo de raciocínio, 7 anos em diante, já começamos a diminuir essa capacidade aqui, e aos 14 anos para ser adolescência e a fase adulta, praticamente nós atuamos dia a dia só em beta. Então, a proposta desse vídeo hoje é entender isso e fazer com que você use esses dois lados da mente para você ter melhores resultados. Então, no final, eu vou explicar um exercício para a gente ver isso, além daquele que eu falei que é especial para resolver um problema hoje à noite ainda, tá? Muito bem. Então, esses são os dois lados do cérebro. Bom, essa parte, então aqui eu falei onda beta e aqui ondas alfa. Onda alfa é você trabalhar aquele estado que você está quando está assim tranquilo, quando você parece que não está pensando, você está receptivo. Na hora de dormir, por exemplo, tá? É bem comum, você está gerando ondas alfas, bem fraquinhas assim. Tá? Se você tiver, por exemplo, em estado mais profundo de relaxamento, você vai para um outro nível maior que é ondas teta, que você não tem consciência. E depois, mais um pouquinho, você vai para ondas delta, sono profundo, tá? Não totalmente inconsciente. Tá? Bom, então, tá aí essas 4 partes do cérebro e nós entendermos essas duas primeiras, que é beta e alfa, e equilibrá-las, é o ponto que a gente precisa ter. Bom, aí você pode se perguntar, mas como é que eu faço para viver mais, desenvolver isso, ou viver mais em equilíbrio? Bom, é você, primeiro, né, acreditar que o seu cérebro é assim. Saber que você não é só aquela coisa da correria, do fazer, de pensar e ser mais rápido e QI. Isso não é o que vai ganhar jogo. Tá? Infelizmente, essa é a grande verdade. Tá? Você pode não acreditar. Tá? Mas o mundo hoje poderia ser muito mais rico e muito mais feliz, muito mais organizado, muito mais holístico se isso fosse trabalhado. Bom, o mundo da competição não combina com o mundo do compartilhamento. Então, são coisas que a gente precisa conciliar ainda com o tempo no processo de educação. E é por isso que eu faço esses vídeos, porque eu acredito nisso e eu acho que esse é o caminho. Bom, mas então vamos lá. Tá? Entendido isso, nós vamos lá em frente. O que acontece, então, dos 14 anos em diante? Tá? Adolescência e fase adulta. Lembre de você mesmo. Como é que você começa a processar as coisas? Que lembranças você tem? Você começa então a ter as preocupações do trabalho, de ganhar dinheiro, das dificuldades. Quer dizer, isso se intensifica e você foca apenas naquela correria de resolver isso. Bom, e claro que uma questão de sobrevivência, isto é necessário. Mas se não tiver um tempo para trabalhar essa outra parte de relaxar, de trabalhar a criação mental nesse nível mais, digamos assim, de uma dimensão de tempo, como se fosse isso, você não vai conseguir sair dessa situação que você busca, ou até se você não é uma situação de problema, se é uma situação que você tem lá, assim como objetivo, que é alcançar tal meta, enfim, isso não acontece, é porque não está sendo bem trabalhado aqui, de alguma forma. Então, vamos lá, como é que vamos fazer isso para trabalhar essa parte aqui, tá? E fazer com que haja então esse balanço, esse equilíbrio para que o que você criar aqui se realize aqui, tá? Bom, primeiro, você vai ter nos vídeos que estão na playlist um pouco dessa técnica, porque ela é a básica, ou seja, você vai relaxar, tá? Você vai sentar, relaxar,
use a respiração como ferramenta para relaxamento. Então, um relaxamento mais comum é aquele de você inspirar, contando 3. Então, inspira. E segura, contando 3. E vai soltando, contando 3. Quando você fez esse movimento que eu fiz agora, você iniciou um processo de relaxamento. Então, a sua frequência de beta começa a baixar. Vamos de novo. Inspira, contando 3. Expira, contando 3. Primeiro segura antes de expirar. E faça esses movimentos que eu falei aqui 3 vezes. Você fez 3 vezes como eu falei. Tá? Inspira, segura e expira. Quando você fizer isso, você está relaxado. Agora, você vai seguir. Então, primeira parte, relaxamento. Segunda parte, você vai, então, contar de 3 a 1 e vai falar para você o seguinte. Então, fecha os olhos, que você ganha mais força quando fecha os olhos. Tá? Inspira e contando 3. Você vai falar 3, baixando a frequência, relaxando. 2, relaxando um pouco mais. 1, bem relaxado. Tá? Bom, nesse estado relaxado, eu vou diminuir a intensidade da minha voz aqui para ficar mais coerente com a minha fala. Nesse estado de relaxamento, você vai identificar a situação indesejada ou a situação, problema que você tem. Você vai reconhecê-la e, depois de reconhecê-la, você vai rejeitar. Você vai dizer, essa situação acabou. Ou essa situação nunca mais. Então você reconheceu e você rejeitou. Segundo passo, você vai criar agora aquilo que você deseja, somente aquilo que você quer, com clareza, com luz, com som, se for o caso. Crie essa situação como um filme, dentro de você, de olhos fechados ainda. Vai me ouvindo e vai criando. E vai incorporando tudo aquilo que faz parte da realidade e vai sentindo isso como realidade. Vai curtindo isso dentro de você. Você está numa frequência de criação, frequência alfa. Aquela do que faz com que aquilo que você defina como imagem, com sentimento, ela é real. Fique o tempo que for necessário nessa situação. Quando se sentir confortável, agradavelmente disposto, então você vai voltar. Você vai voltar fazendo uma contagem ao inverso. Agora acompanhe comigo. Quando eu falar 1, você começa a voltar. 1, 2, voltando pouco a pouco. Quando eu vou falar 3, você vai abrir os olhos, vai entrar em contato consigo mesmo, mexendo as mãos, tocando os dedos, se sentindo bem melhor do que antes. Ok? Então, você fez o seu movimento de relaxamento e entrou no nível, como se diz, pelo método 3 a 1, onde você viu a situação indesejada, você rejeitou o que você não quer e você criou aquilo que você quer. Tá? Então, essa foi a situação. E antes de encerrar, aquilo que eu falei, que era um presentinho. Vou falar para você uma das 20, 50 técnicas, eu sei lá quantas são ainda ao todo, aos poucos eu vou passando para você, tá? Aquilo que eu aprendi. Tá? E essa é a técnica do copo d'água. Tá? Parece até meio estranho, meio engraçado, alguns vão achar, mas pense bem, você é 70% de água. A água é um condutor de informações. E o que nós estamos falando aqui é informação. Você está passando informação para o seu inconsciente através de um método. Então, isso só pode funcionar. Tá bem? Então, você já entendeu uma parte de como é que você acessa pelas ondas alfa o seu subconsciente, como é que você põe ele para trabalhar, tá? Fazendo uma criação mental. Bom, e por fim, o copo d'água é o seguinte, você hoje à noite, tá? Vai pegar um copo d'água, tá? Vai levar para junto do seu quarto, da sua cama, próximo da sua cama tem
uma mesa, alguma coisa, e você, antes de dormir, você vai segurar esse copo com as duas mãos, tá? E você vai colocar ali uma pergunta ou uma solução que você esteja procurando. E você vai se perguntar, né? E vai então dizer que você quer uma resposta para isso, você quer uma solução para tal ou tal coisa. Tá? Segurando o copo e tome um gole dessa água. Um gole apenas, não é para tomar meio copo, tome um gole. Você pode tomar antes a água, se você estiver com sede, um gole. E você vai deitar e você vai dormir. Quando você acordar, você vai fazer um movimento de pegar esse copo novamente e você vai tomar um gole. Simplesmente isso. E vai seguir o seu dia. O que vai acontecer? Se não aconteceu nenhum sonho um pouco estranho, em que fale sobre a situação que você estava buscando, dando resposta, em algum momento do dia, tá, naquele dia, tá, você vai ter uma resposta. Se não for naquele dia, tá, às vezes pode ser que ela esteja um pouco mais não aparente. Tá? Insista, tá? E repita o exercício e aguarde. Você com certeza vai ter, por intuição, uma resposta para aquilo que você busca. Tá? Isso é um mecanismo, não é nenhuma magia boba, isso é um mecanismo de conexão com o seu cérebro, entre o seu consciente e o seu subconsciente. Você programou o seu subconsciente, usou um mecanismo de comunicação, de ligação, que é a água, no caso aqui, e ele criou então essa conexão, tá? Para fazer com que, de forma consciente, você encontre aquilo que você está procurando. Tá bom? Bom, esse foi o vídeo, um pouquinho longo, tá? Se você gostou, escreve aí. Eu quero mais. E aí eu vou explicar as razões maiores e mais profundas que tem sobre isto aqui, sobre o seu cérebro. E outros exercícios, outras técnicas que até parecem mágicas, mas não são. Tá bom? Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade.